Olá, meu nome é Fabiano. O estudo é intitulado Dimensionamento de rede de trocadores de calor para reaproveitamento de energia em processos de produção de estireno. Foi desenvolvido por mim, pelo Rafael e pelo professor Felipe na Universidade de São Francisco. A indústria química e petroquímica fornece insumos para vários setores, sendo portanto essenciais no período da pandemia de Covid-19. Cerca de 70% da energia consumida nas indústrias é na forma de calor. Portanto, torna-se necessária uma gestão de energia, com o intuito de diminuir o custo de produção. Em tempos de pandemia de Covid-19, a gestão de energia também ajuda a manter o emprego das pessoas. Integração energética consiste em identificar as correntes quentes e frias do processo industrial, que por definição as correntes quentes são as correntes que precisam ser resfriadas e as correntes frias são as correntes que precisam ser aquecidas, de forma a combiná-las. Dentre as metodologias de integração energética, a metodologia PINT se destaca. A metodologia PINT consiste em identificar a máxima energia presente no processo industrial e dividir essa máxima energia em cada etapa do processo, de forma a diminuir a quantidade de energia utilizada em utilidades como torres de resfriamento e geradores de vapor. As vantagens da metodologia PINT em relação aos outros métodos são fácil entendimento, fácil aplicação, utilização de ferramentas computacionais simples, podendo se utilizar, por exemplo, o Excel ou os cálculos podem ser realizados manualmente, análise termodinâmica do processo, onde a integração energética ela é realizada em relação à energia global do processo e não à energia presente em etapas individuais do processo, e flexibilidade, podendo ser aplicada em plantas industriais simples a complexas. A desvantagem é a não garantia da identificação de economia de energia ótima, devido ao fato de a análise PINT ser realizada de diversas maneiras com diversos tipos de corrente. O objetivo do estudo foi realizar a integração energética de uma planta industrial disponível na literatura, dimensionar os trocadores de calor e determinar o tempo de retorno do investimento necessário, utilizando a metodologia PINT. O processo industrial utilizado foi retirado do artigo do Luibin chamado Design and Control of the Stirring Process. Foi também utilizado o simulador COCO para elucidar os valores de vazões, temperaturas, pressões do processo industrial. Os principais modelos termodinâmicos utilizados na simulação foram de equilíbrio líquido-vapor Gamma-Phi, de equação de estado Peng-Robson, de coeficiente de atividade NRTL. Para a realização da análise PINT, foi definida que a variação mínima de temperatura entre as correntes quentes e frias após a integração energética seria de 10 graus Celsius. Foi desenvolvido também algoritmos para análise PINT e foi utilizado o software Excel também. Para o dimensionamento dos trocadores de calor, foi também utilizado o software Excel, foi seguido a norma internacional TEMA e foi utilizado um modelo de transferência de calor no casco de Bell-Delaware e nos tubos de Dietz-Welter. Para a determinação do tempo de retorno foram utilizadas as correlações de Douglas com uma taxa de juros de 10% ao ano e também foi utilizado o software Excel. Após diversas tentativas de combinações de correntes quentes e frias do processo de produção de estireno, foi definido que as correntes de integração energética são essa de alimentação de vapor d'água, a de entrada do misturador 3 e a de saída do reator 2, que a corrente de entrada do misturador 3 ela é bifásica, composta por mais de 90% de vapor e menos de 10% de líquido. Dessa forma, a fim de modelagem do processo e dos trocadores de calor, essa corrente foi considerada como composta por 100% vapor. Pode-se observar no gráfico que a diferença mínima de temperaturas entre as correntes quentes e frias não é 10 graus Celsius como definido na metodologia, e sim aproximadamente 300 graus Celsius. Esse fato ocorreu devido às correntes quentes e frias selecionadas para integração energética apresentarem capacidade térmica suficiente para trocar energia com as outras, e esse mesmo fenômeno poderia ocorrer se fossem definidos outros valores de variação mínima de temperatura. Observa-se também que há um excesso de corrente fria após a integração energética e que é necessário a utilização de utilidades quentes.
foi determinado que a carga energética total de utilidades quentes para aquecer todas as correntes frias é de 8.185,18 kW. Obteve-se também, ao final da integração energética, 55,56% de economia de energia total na planta. Após a integração energética, a corrente de saída do reator 2 passou a aquecer a corrente de entrada do misturador 3 através de um trocador de calor, e o valor da utilidade E2, a utilidade quente E2, ela foi retirada do fluxograma. A corrente de saída do reator 2 passou também a aquecer a corrente de entrada de vapor d'água, e a carga energética da utilidade quente do vapor d'água ela foi diminuída. A tabela 2 representa os principais parâmetros dos trocadores de calor após o dimensionamento. Vale destacar aqui que a área do trocador 1 é de 568,76 metros quadrados e a área do trocador 2 é de 163,19 metros quadrados. E o número de tubos do trocador 1 é de 1875 e no trocador 2 de 538 tubos. Considerando-se que a libra de vapor d'água para ser utilizada como utilidade quente a 220 graus Celsius custa $2 e que os preços dos trocadores de calor são os preços do mercado, e considerando-se que, de acordo com o IBEM, o retorno do capital investido é de 35% ao investimento inicial, o tempo de retorno para o investimento necessário para realizar essa integração energética é de 3 anos e 7 meses. Obteve-se êxito no estudo devido à elevada economia de energia obtida com a integração energética, principalmente em relação ao contexto atual da pandemia de Covid-19, onde busca-se manter o emprego das pessoas. Propõe-se também novos estudos em relação a modelos matemáticos para a corrente bifásica e também novas formas de integração energética com a metodologia PINT, combinando-se novas correntes. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Essas. E obrigado.